Bom dia a todos. Hoje é dia 1º de abril e eu queria trazer uma palavra de Deus para a nossa reflexão, a qual se encontra em Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. Jesus vai usar uma parábola para explicar em relação à nossa vida. Jesus ele usava a parábola, que era algo que existia, para explicar algo que iria acontecer ou algo que estava acontecendo. No caso aqui, Jesus ele fala assim, no versículo 16: e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Nós, seres humanos, nos apegamos muito aqui nessa terra, achando que a nossa vida só consiste aqui, e daí a gente corre atrás de conquistar algo, daí a gente consegue riquezas, consegue bens, ou temos projeto de termos uma vida boa financeiramente. E não foi diferente com esse homem. Esse homem ele já era rico, e daí ele plantou no campo e produziu bastante a sua plantação. E daí, logo após ele ver que o campo ia produzir bastante, ele pegou e falou: o que é que eu vou fazer para armazenar todos os meus bens, toda a minha novidade do campo? E daí ele ficou preocupado o que é que ele faria. E daí ele pensou e disse: já sei, vou derrubar meus celeiros e vou construir outros maiores. E direi: alma, descansa, come, bebe e folga, porque tens em depósito para muitos dias. Então ele estava achando que a vida dele conquistava só nos bens que ele ia possuir, porque ele era rico, e estava pensando que com a sua riqueza ele poderia conquistar qualquer coisa e não precisava se preocupar com mais nada, né? Porque aparentemente a vida dele estava boa, porque ele tinha tudo, né? Tinha comida, tinha casa, tinha uma vida boa. E Deus diz assim para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem tem preparado? Para quem será? E aí no finalzinho, que é o versículo 21, diz assim, ó: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Ou seja, ele estava achando que a vida dele só consistia nisso, em ter abundância, em ter a alegria que também é passageiro, os bens a qual ele possuía que também era passageiro. E daí, naquela noite que ele pensou aquilo, ele nem conseguiu fazer, foi só um projeto dele. Aí Deus disse que ali, aquela noite, ia pedir a alma dele, né? Ele ia morrer. E o que é que ele tinha preparado? Para quem seria a alma dele? E assim é todo aquele que é rico para si e pobre para com Deus. Então, a nossa vida, a gente não consiste só no bem que possuímos ou naquilo que iremos ter. Porque a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Tem uma passagem em Tiago que nos diz assim, que a infabilidade dos projetos humanos, que diz assim: eia,
Vós que dizeis, amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, contrataremos e ganharemos. E ele diz que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, porque a glória do homem é como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, a nossa vida é passageira, é como um vapor, que hoje existe e amanhã não existe mais. Então, nós temos que se preocupar em ajuntar tesouro para Deus. E como que a gente ajunta tesouro para Deus? O primeiro passo é nos rendermos a Jesus. Temos uma vida de santidade, comunhão com Deus e obedecer à palavra. E não amar o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Deus, sabendo que a nossa vida é passageira, que hoje a gente existe, amanhã não existe mais, e pelo seu grande amor, a qual ele enviou Jesus para morrer por nós, é um amor incomparável, um amor sem medida, que não existe nada nessa terra capaz de medir o amor de Deus, a qual em João 3,16, que é uma passagem bem conhecida, que diz assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que a gente possa atentar para esse amor, nos rendemos a Jesus, deixar ele entrar em nossa vida, mudar, trazer a paz, a qual somente Ele pode nos dar. É uma paz que excede todo entendimento. A mente humana não consegue compreender a paz, porque mesmo a gente estando em lutas, em dificuldades, mesmo assim a gente tem paz, porque a gente sabe o Deus a qual a gente serve. É um Deus a qual não nos desampara, é um Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É um Deus que se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queima. Se passarmos pela água, a água não nos vai submergir. É um Deus que quando clamamos, está com os ouvidos sensíveis à nossa voz. Isso acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a morar em nosso coração e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Dizemos que somos filhos de Deus e se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros de Cristo. Assim a Bíblia nos diz. Então, a nossa vida, como foi falado aqui, não consiste apenas naquilo que temos, mas tem um lugar de eternidade, ou uma eternidade com Deus, a qual a palavra de Deus nos diz que não vai haver choro nem tristeza, porque todas as coisas são passadas, e é uma eternidade sem Deus, a qual a Bíblia também nos diz que lá há planto e ranger de dente, e que nós possamos atentar para o amor de Deus, abrir o nosso coração, deixar Jesus entrar em nossa vida, mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, levarmos uma vida agradável a Deus, porque a gente que tem Jesus na vida, sabemos para onde iremos e temos essa confiança que somos apenas peregrinos nessa terra e o lugar a qual iremos é um lugar a qual não vai haver sofrimento e é um lugar a qual não vamos precisar de sol, porque a glória de Deus será o nosso sol. Então que nós possamos render as nossas vidas a Jesus, entregar a nossa vida a Ele e não nos preocupar somente com aquilo que temos, mas que nós possamos ter o nosso bem maior, que é termos Jesus em nossa vida e entregar nossa vida a Ele e ser rico para com Deus. Como que a gente é rico para com Deus? Fazendo aquilo a qual a palavra de Deus quer que façamos. E a palavra de Deus também nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus nem a Mamon. Ou seja, a Mamon era o Deus da riqueza. Quando o ser humano ele acha que a vida dele consiste só naquilo que ele possui, e a Bíblia também nos diz que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, nessa cobiça alguns se desviando da fé. Então, quando a pessoa tem um coração voltado para a riqueza, ele acha que com a sua riqueza ele é capaz de conseguir tudo.
sendo que não é bem assim. Mesmo ele sendo rico, mesmo ele podendo pagar os melhores médicos, mas ele não consegue comprar a saúde. Mesmo ele conseguindo comprar uma casa confortável, uma cama macia, um travesseiro macio, ele não consegue comprar o sono. Mesmo ele tendo dinheiro para comprar todo tipo de comida da melhor que existe e nos restaurantes mais caros, mas mesmo assim ele não consegue comprar saúde a ponto de comer. Tantas pessoas que têm dinheiro, mas não podem comer por motivo de doenças. Tantas pessoas que é rica, mas tem insônia. Então, que a gente possa entregar nossa vida a Jesus, que nós possamos nos render a Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa e viva. E o grande amor de Deus é que nos leva a falar dele, porque quando nos rendemos a nossa vida a Ele e experimentamos a presença dele em nossas vidas e temos a alegria e a paz que excede todo o entendimento, Jesus nos diz em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o coração. Ou seja, a paz que o mundo dá é a paz a qual está escrita em Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. Porque a paz para aquele homem era ter o depósito cheio, ter o campo ter produzido bastante, ele não ter que se preocupar com riqueza porque ele possuía, não tinha que se preocupar com o alimento porque o dinheiro que ele tinha ele poderia comprar. Isso é a paz, a falsa paz que o mundo nos dá. Porque a paz que Jesus nos dá é uma paz que, mesmo tendo escassez, temos paz. Mesmo na doença, temos paz. Mesmo sabendo que temos uma doença terminal, que iremos morrer, temos paz. Porque o lugar ao qual iremos, não vai haver mais nada disso. Não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais morte, não vai haver mais planto, não vai haver mais dor, porque todas as coisas são passadas e o Senhor enxugará nossos olhos toda lágrima. Ou seja, mesmo quando entregamos a nossa vida a Jesus, vamos passar por sofrimentos, vamos passar por dificuldade, mas Jesus diz que no mundo nós teremos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E é algo maravilhoso, você ver a Jesus, experimentar a sua presença, é algo maravilhoso, é algo incomparável. Nada nesse mundo, nenhuma riqueza, nada é comparável à presença de Jesus. E também aquilo que possuímos, não conseguimos comprar a sua presença, nem comprar a salvação. Embora que tem o homem mais rico do mundo, ele não consegue comprar a presença de Deus. E Deus nos dá de graça. Só temos que entregar nossa vida a Jesus e pedir para Ele entrar em nossa vida e mudar a nossa vida verdadeiramente. Porque fazendo isso, aí sim temos a paz e a alegria. Então que você, ouvinte, que vai assistir esse vídeo, que você possa deixar Jesus entrar em seu coração, te dar o amor, a paz, a qual você que não tem Jesus em sua vida, você ainda não conhece. Ter Jesus não significa você simplesmente acreditar que existe Deus, que Ele morreu por você. Não, não é simplesmente acreditar, mas sim entregar a sua vida a Ele, render a sua vida a Ele como Senhor. Se Ele é o Senhor da sua vida, aí sim você o obedece e você tem a paz, porque a partir do momento que você faz a vontade de Deus e entrega a sua vida a Ele, aí sim você tem a paz, a alegria e que o mundo não pode te dar, somente Ele. Então que você possa refletir, atentar para essa palavra, para que não venha, se no dia que você morrer, você saber para onde você vai e não ter a incerteza, porque o lugar que as pessoas que não aceitam Jesus é um lugar de sofrimento. E Deus não quer isso para você,
por isso que eu estou aqui falando para você da palavra de Deus, a qual Deus deixou escrita, para que eu e tantas outras pessoas pudessem falar do amor dele para você que vai assistir esse vídeo. Porque o amor de Deus não tem fim. Então, até o último dia, que pode ser hoje, como a palavra nos diz, que a glória do homem é como a flor da erva, segue-se a erva e cai a sua flor. A vida é como um vapor, que hoje existe, amanhã não existe mais. Você possa assistir esse vídeo e a gente não sabe qual que é o último dia. Eu ouvi uma pregação a qual nos diz que a pessoa pergunta para o pregador qual que é o melhor dia para se render a Jesus. Ele diz assim: o último dia antes da sua morte. E ele fala: mas eu não sei o dia da minha morte. Pois é, a gente não sabe o dia que vamos morrer. Pois então a gente tem que render a nossa vida a Jesus hoje. Então, você que está assistindo esse vídeo, vai assistir esse vídeo, você está tendo a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Então, que Deus te abençoe, possa trabalhar em seu coração, em sua vida, e que você possa experimentar a verdadeira paz que somente a presença de Deus pode dar. Fica com Deus.